Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos aí começando a nossa live das segundas-feiras. Aguardando aí o pessoal que está aqui ao vivo aí, que está aí por perto, que está online, né? E chegando. Sejam bem-vindos. Semana passada nós não fizemos a nossa live aqui por conta do carnaval, fiz um recessozinho para descansar um pouco. Mas hoje estamos aqui, né? Vamos aguardando aí, Marli chegando. Boa noite, Marli. Tudo bem, Marli? Temos que nos falar, bater um papo com você, Marli. Tá meio sumida. Vou te ligar aí qualquer hora dessa pra gente bater um papo, ver como é que estão as coisas aí. Então, vamos começando, né? O povo tá chegando aí, aos pouquinhos vão entrando. Lúcia aí, sejam todos bem-vindos. As pessoas vão vendo aí, a gente vai já construindo algumas reflexões. Então, conforme eu falei hoje na divulgação, né? Hoje, seja bem-vinda. Eu não tinha traçado um tema para falar, mas aí eu fui costurando aqui umas ideias e vamos passear aí. Vou falar em algum momento hoje, eu vou falar de amanhã, do Dia Internacional da Mulher. Eu acho que vale a pena a gente estar valorizando esse papel das mulheres. Mas justamente, né, para falar do Dia Internacional das Mulheres amanhã, eu vou falar dos homens primeiro, né, para justificar porque da importância, né, dessa alma feminina no nosso mundo, né? E a gente vai começar falando um pouquinho da guerra. Eu queria falar um pouquinho dessa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. E a gente lamenta profundamente, né? Mas ela é resultado justamente dessa falta do feminino no nosso mundo, né? Ela é muito resultado desse espírito machista que foi a essência da nossa civilização. E esse espírito machista, cheio de testosterona, ele traz justamente essa iniciativa da guerra, da luta, da dominação, da força bruta, como estratégias de sobrevivência, como estratégias de prevalência, né? Como estratégias de subjugação do outro. E isso marca a nossa história, não preciso nem falar disso aí, né? Mas é uma história, a história da humanidade é marcada por guerras, muitas guerras, muitas mortes. E a gente está vivendo esse momento agora aí, né? Dessa situação lá da Rússia com a Ucrânia, uma situação altamente complexa, eu queria até falar sobre isso, não sei se todo mundo de alguma forma está mergulhando mais profundamente nessa questão. Eu também não vou mergulhar mais profundamente nessa questão, porque não me sinto suficientemente seguro para isso. Mas é claro que ao longo dos meus 64 anos de vida e de uma quantidade razoável de leituras, eu já descobri que não existem os bonzinhos e os mauzinhos, né? Não existem aqueles que são os pacificadores, nem aqueles que são os dominadores, né? Existe um grande jogo marcado por essa essência aí machista, que é uma essência dominadora, que se impõe pela força. É interessante, né? Você vê, meu filho está com 12 anos agora, tá aí, né, ô João Felipe? Estou falando de você. Está com 12 anos agora, eu já fui professor, já trabalhei também com crianças nessa idade. E a gente vê como que os meninos, a partir de uns 7, 8 anos, nessa faixa etária, como que existe essa questão da força, do embate, do conflito, não é? do prazer, do confronto. É claro que é tudo uma brincadeira, mas é uma brincadeira que é marcada pelo confronto mesmo, né? Pela disputa do mais forte,
pela disputa do melhor lutador, pela disputa do melhor atleta. E isso é muito do universo masculino. Não que as mulheres também não vivam isso de alguma forma. E eu acho que hoje, quando eu falar aqui muitas vezes de masculino e feminino, eu não vou estar falando necessariamente de homens e mulheres, porque tem homens com almas femininas, tem mulheres com almas masculinas, ainda que a prevalência a gente acha assim que são os homens com as almas mais masculinas e as mulheres com as almas mais femininas. Mas isso não é uma regra ligada ao gênero, né? É muito mais uma questão de alma mesmo da pessoa. Então é essa guerra que a gente está vendo lá da Rússia com a Ucrânia, que até certo ponto o mundo ocidental tenta colorir aí como se os Estados Unidos fossem os salvadores da pátria, né? Como se eles estivessem aí tentando proteger o povo ucraniano, tentando defender a paz, mas a situação é muito complexa, a gente tem que levar em consideração isso. Porque os Estados Unidos, historicamente, é um povo dominador, né? É um povo que se fez dominador pela guerra, que se fez dominador pelos processos de aculturação, da ideologia, que fez um dominador pelos processos subversivos, de golpes em diversos países do mundo. Então, quando a gente olha para isso com um olhar mais profundo, com um olhar mais histórico, mais filosófico, mais sociológico, a gente vai entendendo que a Rússia tem lá os motivos dela para estar incomodada com o que está acontecendo lá na Ucrânia. É claro que a gente não defende guerra, né? Seria muito melhor, né? O que a Raquel está falando? Tem isso mesmo? Posso confessar que acho um porre isso. Posso confessar que acho um porre isso. O que, Raquel, que você está dizendo que é um porre? Não sei exatamente, porque eu já falei de tanta coisa. Eu já falei de tanta coisa, Raquel. Depois você me fala o que é isso. O que é isso que é um porre, Raquel? Essa briga deve ser. É a briga? Será? Não sei. Depois você me fala aí. Mas então, é claro que ninguém defende a guerra. Infelizmente, os homens eles acabam vendo muito no confronto, no conflito. Ela está falando, essa energia dos meninos. Ih, você não sabia não? Você não lembra do seu tempo de escola não, Raquel? Os meninos não são mole não. Né? É briga, e às vezes não é nem briga, é o próprio jogo do confronto. Né? O próprio jogo do confronto, aquela questão de um pular no outro, um dar empurrão no outro, é essa questão da testosterona. Então isso marca o nosso processo civilizatório. Então quando um país está incomodado lá com o outro, uma opção que surge de uma maneira muito imediata é o conflito armado, é a guerra. A gente lamenta muito isso. Né? Mas eu queria trazer alguns dados aqui para vocês que eu acho interessantes, apesar de macabros, na verdade, né? Mas são alguns dados interessantes, porque a gente está incomodado. Estava todo mundo muito tranquilo antes da Rússia declarar guerra, invadir lá a Ucrânia. Estava todo mundo tranquilo, ninguém fala de guerra. Mas a guerra, gente, é um marco da vida nesse planeta. Só para vocês terem noção, eu vi a live do André Trigueiro no domingo, ele falou um pouco sobre isso, né? Um grande jornalista como e trouxe alguns dados bem interessantes que eu até copiei para compartilhar com vocês. A gente está incomodado com uma guerra lá, que é muito chato, ninguém gostaria disso, até por ser perigosa, né? A gente não sabe os desdobramentos que essa guerra vai ter. Mas hoje você tem no mundo mais de 80, olha só, eu não tinha nem noção disso, gente, mais de 80 zonas de conflito no planeta. Mais de 80 zonas de conflito armado no planeta. Eu não tinha nem noção. Eu fico pensando onde tem tanto conflito, gente. Mas são esses pequenos conflitos de uma fronteira, de um país com outro. Isso está espalhado no planeta. E não são guerras. No Brasil, nós temos mais de 40 mil homicídios por ano. Esses 40 mil homicídios por ano são mais mortes do que ocorre em todas essas mais de 80 zonas de conflito no mundo, somadas. Quer dizer, a guerra interna no Brasil ela é maior
que todas essas pequenas guerras do mundo inteiro somadas, a quantidade de mortes por ano é maior aqui no Brasil. Quer dizer, a gente vive uma guerra. A gente vive uma guerra instituída aqui. É uma guerra, praticamente, a gente pode considerar isso quase que uma guerra civil, porque é um poder organizado, né, contra o poder federativo, que muitas vezes, se não todas, não vou dizer todas, mas que muitas vezes, né, é corrompido por esse mesmo poder e que se alimenta, se locupleta disso. E se locupleta por quê? Porque guerra dá dinheiro. A indústria armamentista é uma das que mais cresce no mundo. Nesse período de recessão, agora da pandemia, a nível mundial, a indústria armamentista foi uma das que mais cresceu. Mais de 50% dessa indústria armamentista está justamente aonde? Nos Estados Unidos, que clama, que se arvora o defensor da paz, né, da paz no planeta. A paz no planeta, né, desde que façam mais ou menos o que eles querem, né, se submetam. São processos, né? Quando a gente começa a entender um pouco esse jogo psicológico, filosófico, sociológico, a gente vai ver que é um processo de dominação selvagem, cruel mesmo, que se faz, né, através dessa cultura toda que se impõe, que domina. Você vê a própria multiplicação aí do consumo de drogas no mundo, de uma maneira geral, ela parte muito desses ideais. Não que isso não aconteça em outros, mas parte muito desses ideais. Deixa eu ver aqui. Gastou-se no mundo em 2021 mais de 3 bilhões de dólares em armas. No Brasil, o orçamento das Forças Armadas ele é maior no ano do que o orçamento da educação e da saúde somados. Então a gente vê que, assim, apesar de a gente estar aí comovido com a guerra lá na Ucrânia, e eu também estou, claro, né? Mas não é uma questão pontual, gente, é uma questão de cultura planetária. Nós ainda vivemos uma cultura muito beligerante, de muitas guerras, de muitos conflitos. E eu até vou levar isso para as questões mais pessoais, porque esse espírito belicoso que deflagra uma guerra entre países, esse espírito é pessoal, essa emoção é pessoal. E o quanto dessa emoção beligerante existe em mim, existe em vocês que estão me ouvindo aí? Essa é uma pergunta que cada um tem que fazer. Como que você reage? Hoje mesmo uma paciente estava me falando isso, que ela foi contrariada por uma pessoa lá, não vou nem contar a história, enfim, tem muitos detalhes, vocês não sabem quem é, claro. E ela foi contrariada e ela começou a falar que ela queria matar aquela pessoa. E aí começou a falar de umas atrocidades que ela gostaria de fazer com aquela pessoa. Eu estou ouvindo aquilo ali, né? E estou pensando justamente nisso que eu estava pretendendo falar hoje. A guerra está ali, está dentro dela. A guerra está dentro dela. E o quanto dessa guerra na Ucrânia não está dentro de mim, não está dentro de vocês. A Doris está falando aqui, essa conta diz respeito às armas legalizadas. Isso, armas legalizadas, Doris. As que não são legais, então não tem nem noção, nem entra nessa estatística. Então, a gente precisa pensar muito em termos disso. Né? Não é só uma questão de condenar a iniciativa da Rússia, do Putin, lá de declarar guerra. Que eu também acho que a guerra ela é condenável. Não as motivações que ele tem, que eu até entendo as motivações. Né? Vocês vejam, né? Os Estados Unidos, e eu não estou aqui para fazer uma propaganda anti-americana, se bem que eu acho que de alguma forma quem me escuta já percebe que eu faço um pouco, mas assim, faço isso de uma maneira saudável, tá? Gosto de coisas deles também, tem umas coisas bacanas, mas tem esse lado que é meio complicado. Então, a gente vê como que historicamente eles estiveram presentes nisso, como que eles pensam muito nisso. Vocês veem, é interessante, na última live a gente falou aqui do sentimento de dominação,
como que esse sentimento de dominação ele funciona como um espelho. Porque quando você tem esse instinto muito forte dentro de você, você acha que o outro também quer te dominar. E o que os americanos produzem? Filmes muito com um espírito altamente paranoico, com paranoias persecutórias. Vocês vejam que desde a década de 80, de 70, os americanos produzem filmes de terroristas atacando, de extraterrestres dominando, invadindo o planeta. Quer dizer, o outro é sempre o inimigo. O outro sempre é uma ameaça. Né? É espionagem e o outro povo, ou outro país, ou uma outra entidade está ali tentando exercer algum processo também de dominação. Como que eles produziram filmes em cima disso, né? Aqueles enlatados americanos? Como? Mas por quê? Porque o pensamento é esse. É um pensamento muito beligerante e que acaba achando que o outro também pensa como ele, como um espelho. Então eu vou dominar primeiro para não ser dominado. É mais ou menos isso que está em jogo ali na Ucrânia, né? É mais ou menos isso que está em jogo na Ucrânia e na Europa, né? Aquelas zonas ali fronteiriças e em outras áreas do mundo. Que é um pensamento muito machista, muito da figura masculina que a gente lamenta. Né? Mas voltando aqui às estatísticas, né? O que foi, Renato? Não, o Melo, acho que é Melo Pedro. Pedro, sim, sempre envolvendo ameaças, inserindo isso intrinsecamente no inconsciente coletivo. Sim, sim. Na verdade, veja bem, olha lá, você falou uma coisa interessante. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente acostuma com naturalidade com uma ideia, a gente aceita qualquer mentira que apoie essa ideia e não percebe. E aí as fake news. Então, quando você vê o povo americano como o mocinho, qualquer coisa que disserem contra a Rússia, você vai tomar como uma verdade absoluta. Porque na sua cabeça eles são os mocinhos. E por que eles são os mocinhos na sua cabeça? Porque eles insuflaram isso nesse processo de aculturação. Né? Com filmes em que eles são os heróis, eles são os salvadores da pátria. Lá vem a cavalaria que vem, né? Que vem para quê? Para matar os índios, né? E foi isso que a cavalaria fez, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós somos vítimas, muitas vezes, melhor dizendo, nós somos vítimas desse processo de aculturação e sem parar para pensar, sem exercer um ato consciente, nós elegemos esse povo como os heróis da história, sem mergulhar mais profundamente nas questões que estão ali envolvidas. E aí aceitamos qualquer coisa como se fosse verdadeira, porque para nós o que é verdadeiro é que eles são os heróis. Então qualquer coisa que confirme que eles são os heróis e que os outros são os vilões, a gente acredita. Mas nem sempre isso é verdade, porque tem jogo de informação também. A Dora está falando aqui... Com relação à mulher. Ela leu algo que Albert Einstein dizia que as mulheres deveriam estar na frente das batalhas numa guerra. Está perguntando se confere isso. Olha, eu não sei se o Einstein falou isso, né? Mas acho que provavelmente as mulheres, a tendência seria que as mulheres não estariam no fronte de batalha. Elas muito provavelmente estariam negociando. Tudo bem que eu lá se atritar um pouco, tá bom? Vocês não vão bater em mim hoje não, tá? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui agora, porque não podem achar que depois começar a dizer que eu sou machista. Tento não ser, tá bom? Mas provavelmente elas não estariam no fronte de batalha não, Doris. Provavelmente elas estariam negociando. Provavelmente. Né? A mulher tem isso, né? A mulher tem esse lado feminino. Mas voltando aqui para as minhas estatísticas, para a gente depois passar para essa questão da mulher, e por que a gente vai passar para a questão da mulher, né? Veja bem, coisas impressionantes. No Brasil, nós temos hoje mais de 530 células. Olha só, gente, no Brasil, que é tido um país pacífico, nós temos hoje mais de 530 células extremistas declaradas, células racistas, homofóbicas e vários tipos de
de defesas preconceituosas, nós temos mais de 530 células organizadas. E isso é uma coisa muito absurda ainda, né? A gente, em pleno século XXI, entrando numa era de aquário, onde a diversidade vai prevalecer, onde o respeito, a diferença vai prevalecer, nós ainda temos pessoas que brigam, matam, agridem por preconceitos dessa natureza. Então isso é forte no Brasil, isso é forte no mundo todo, né? Preconceitos raciais, preconceitos de gênero. E por conta desse espírito machista, a alternativa que surge na cabeça dessas pessoas é a guerra. E as guerras são muito sofridas, né? Nos Estados Unidos, vejam bem, nos últimos 20 anos, os militares que participaram de guerras morreram mais de suicídio do que nas próprias guerras. Por quê? Porque voltam das guerras sequelados, psicologicamente sequelados. Né? A gente lamenta pelas pessoas que vão morrer nessa guerra lá na Rússia, né? e com a Ucrânia, mas a gente não tem a dimensão das sequelas psicológicas que isso vai deixar naquele povo, nos soldados que sobreviverem, no povo, não é? que vai lidar no cotidiano de batalhas, de bombardeios. Hoje mesmo, né? Morreram 2 crianças lá na Ucrânia em bombardeios. Morreu um ator, né? Sim, candidatou aí pra guerra, né? Então, são sequelas seríssimas que vão marcando a psicosfera do nosso planeta. Essas dores vividas por essas pessoas, elas não ficam restritas mais àquela individualidade. Elas se espalham pelos meios de comunicação, que a gente está vendo, está assistindo, mas elas se espalham também pelas energias que essas pessoas estão liberando. Essas energias de dor, de sofrimento, que vão contagiando, a gente vai se alimentando, a gente se alimenta de energia psíquica. Ao mesmo tempo que existe uma atmosfera de oxigênio e de outros gases ao redor do planeta, existe uma atmosfera de pensamentos, de ondas mentais, que a gente chama de psicosfera. Essa psicosfera ela é alimentada pelas ondas mentais de cada um de nós. Então, quando a gente emana ondas mentais de paz, de amor, né, de harmonia, a gente está contagiando a psicosfera do planeta com essas energias e se alimentando, se retroalimentando delas. Mas quando existem núcleos grandes manifestando, exteriorizando energias de sofrimento, de dor, de ódio, de raiva, de angústia, essas energias também estão se espalhando. E nós vamos nos alimentar dela. Então, a dor vivida nessa guerra, para nós aqui a milhares de quilômetros de distância, ela também é de alguma forma sentida pelas nossas almas, pelas nossas mentes, pelas nossas emoções. Então não dá mais, gente, para a gente continuar vivendo. Deixa eu ver se tem mais alguma estatística aqui. Acho que não. Não dá mais para a gente continuar vivendo num mundo que precisa de guerra para resolver os seus problemas. E aí vem o motivo de eu ter falado da guerra, né? Porque eu tinha pensado em falar da guerra e depois fiquei pensando em falar no Dia da Mulher. Então eu pensei, como é que eu vou falar das duas coisas ao mesmo tempo? Porque é justamente essa essência feminina que precisa contrabalançar essa belicosidade masculina. É justamente essa capacidade de uma certa passividade, mas não é uma passividade subjugada, entendeu? Submissa. É aquela passividade de quem consegue ouvir antes de agredir, antes de retribuir, né? Que consegue parar e pensar. E isso é muito da alma feminina. Né? É uma passividade que não é uma passividade submissa, volto a insistir, não é essa a ideia, mas é aquela passividade que consegue ouvir antes de reagir. E a alma masculina, ela muitas vezes já está armada antes de ser até atingida, antes de ser agredida, antes de ser tocada. Ela já está pensando como que ela vai reagir violentamente. Então, nós vivemos num mundo muito machista,
tanto na questão dos preconceitos, quanto na questão desse padrão ideológico de comportamento, desse padrão ideológico de comando, de dominação, conforme eu falei. Então, a mulher precisa muito, a alma feminina, ela precisa muito ocupar espaços. Ela precisa ocupar espaços tanto em nós, quanto pessoas, quanto homens, né? e enquanto mulheres também, mas espaço no coletivo. Que conforme eu estava falando lá atrás, as guerras que acontecem no coletivo, elas são um reflexo das guerras que acontecem no nosso individual. Quantas vezes a gente alimenta pensamentos, discursos agressivos, discursos de ódio, de raiva, discursos de reações violentas, e às vezes a reação violenta não é um soco, não é um tapa, mas é uma palavra que fere, é uma palavra que mata. A Maria Lúcia está falando aqui, né? A salvação somos nós, as mulheres. O instinto materno é muito intenso e ele traz a atitude da ponderação. Sim, com certeza, Maria Lúcia. Eu ia até falar nisso, que bom que você falou. Né? O fato de poder ser mãe, o fato de poder acolher um ser dentro de si mesma, traz a necessidade dessa capacidade mesmo de acolher, de ouvir, de empatia. Não é? Você deixa de ser você só. Aliás, esses dias foi aprovada aí a lei do aborto, não me lembro aonde. Não sei se foi por aqui, se foi na Argentina, no Paraguai, agora não me lembro, foi esses dias. E aí uma amiga postou no Facebook, eu ia até questioná-la, né? Mas ela postou, que bom, respeito às mulheres, que as mulheres têm que ter o seu corpo respeitado, que me deixou tão chateado, porque eu não acho que seja uma questão de respeito ao corpo da mulher ou não, de respeito ou de desrespeito. É a questão que existe um outro ser que essa mulher acolheu ali. Muitas vezes não por um desejo, né? Muitas vezes por questões involuntárias. Mas assim, a natureza proporcionou a ela essa experiência. Então você matar aquele ser que está ali é algo realmente muito, muito cruel. Acho que não tem muito a ver com a questão da alma feminina. Eu acho que talvez tenha mais até a ver com a questão da alma masculina em algumas mulheres. Mas é um ser vivo. Hoje, um feto, ele pode passar por mais de 50 tipos de cirurgias diferentes. Então é um ser vivo que está ali. E a gente tem aí muitas experiências falando sobre isso, né? De como que eles sentem, de como que eles têm medo quando são atacados dentro do útero. É uma alma que está ali. E espiritualmente a gente sabe também que é uma alma. Mas por que eu estou falando isso? Porque a mulher, ela tem essa experiência, ela nasce com esse potencial assim, de acolher um ser dentro dela. Então é óbvio que ela tem uma capacidade de empatia maior do que o homem, que nasce carregado de testosterona, que é um hormônio que tem muito a ver com a questão da massa muscular. E a massa muscular ela tem muito a ver com a energia da agressividade, da dominação. O principal, e o Freud vai falar disso, o principal órgão por onde sai o instinto de agressão é justamente o sistema muscular, que o homem tem mais desenvolvido do que a mulher, de uma maneira geral, tá? Claro que tem mulheres com a musculatura muito mais desenvolvida do que determinados homens, mas de uma maneira geral, o potencial de desenvolvimento muscular do homem ele é maior, por causa da testosterona. E é justamente pelo sistema muscular, é o principal órgão por onde flui o instinto de agressividade. Então isso é muito do homem, é muito da natureza masculina. Já ao passo, a natureza feminina ela é muito mais acolhedora, porque ela vive esse papel de mãe. E tem os aspectos também dela mesma, né? Que é a questão de uma certa passividade, conforme eu falei. Mas não uma passividade submissa, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não. Pelo amor de Deus, ninguém vai brigar comigo depois porque eu tenho... João falou que a mulher tem que ser submissa. Não. Eu só estou valorizando essa passividade feminina, não uma passividade de submissão, mas uma...
mas uma passividade no sentido de estar disposta a ouvir antes de reagir. O homem, ele tende mais a reagir antes de ouvir. A mulher, de uma maneira geral, o espírito feminino, ele tende mais a ouvir antes de reagir. Então ela consegue pensar, ela consegue avaliar, ela consegue negociar de uma maneira um pouco melhor, tá? É claro que nós estamos falando aí, conforme eu disse no início, de alma feminina e alma masculina. Tem homens com alma feminina, como tem mulheres com almas masculinas, né? Mas, de uma maneira geral, o que prevalece é a alma feminina nas mulheres e a alma masculina nos homens. É o ânimos e a ânima, né? A pulsão da masculinidade e a pulsão da feminilidade. E amanhã, né, então, é o Dia Internacional da Mulher, né? Um dia que foi criado em 1921, já é antigo, né? Foi criado por conta de um manifesto. Tem várias explicações. Oi? É de um movimento. Tem várias explicações. Na Inglaterra. Já tem histórias, já tinha ouvido falar da Inglaterra, mas pelo que eu andei lendo, a principal motivo do 8 de março foi um movimento na Rússia, justamente na Rússia, de mais de 90 mil mulheres reivindicando condições melhores de trabalho, né? Então é curioso, né? Que a gente esteja falando da valorização da alma feminina e do Dia Internacional da Mulher, que foi inspirado no movimento das mulheres buscando melhores condições de trabalho, justamente na Rússia, que nesse momento está ocupando esse papel aí masculino de declarar uma guerra, de proporcionar aí essa experiência tão dolorosa, mais uma, né, pro nosso planeta. Mas assim, eu peço a vocês que pensem com bastante carinho nessas coisas que eu falei hoje a respeito da guerra. Porque a gente se comove por uma guerra, mas nós temos guerras cotidianas. O Brasil vive uma guerra. Aquilo que eu falei, morre mais gente no Brasil de homicídio do que em todas as guerras que estão acontecendo nesse momento no mundo. E não são poucas, hein? Eu falei aí, são mais de 80 zonas de conflito no planeta nesse exato momento. Mais de 80. Entre 80 e 100. Pois no Brasil morre mais gente de homicídio no ano do que em todos esses conflitos juntos, somados. Então as guerras estão aí. O problema se você vai chamar de guerra ou não vai chamar. Mas tudo aquilo que violenta a integridade física do outro é uma manifestação dessa belicosidade, desse espírito beligerante que a gente precisa transformar. Então que a gente tenha mais responsabilidade diante de tudo isso. Que a gente não fique só achando que existe o bonzinho e o vilão, porque a história não é assim, a história é muito mais complexa. Que a gente não se deixe influenciar por essa perspectiva que nos introjetaram de que existe um povo que veio para garantir as liberdades, para garantir a paz, mas que na verdade exerce diversas formas de dominação historicamente e que muitas dessas guerras, na verdade, foram reações contra essas mesmas dominações que eles acusam os outros. Então é uma questão muito complexa, mas que a gente precisa parar, pensar, analisar para que a gente tenha responsabilidade. É isso que eu queria falar também para vocês hoje, responsabilidade no falar, no testemunhar, no compartilhar ideias, para que a gente possa contribuir aí para que as coisas melhorem. E com certeza a alma feminina precisa ocupar lugar, né? Uma alma que trabalhe mais com a emoção, que trabalhe mais com o sentimento, que seja mais acolhedora, né? Que consiga viver esse espírito da maternidade no mundo inteiro. Vocês já imaginaram se todos nós tivéssemos esse espírito de maternidade? Não ia ter gente passando fome no planeta. Qual é a mãe que vai deixar o seu filho passando fome? Né? Qual é o ser humano que vai deixar o outro passando fome? Não vai deixar mais. Né? Não vai ter essa violência toda, essa injustiça social toda.
Tudo bem que a gente pode demorar um pouquinho mais para resolver as coisas, porque as mulheres acabam sendo um pouquinho mais prolixas, tá? Não precisa jogar agora não, depois você joga as pedras em mim. Mas as mulheres costumam ser um pouquinho mais prolixas mesmo, vai demorar mais. Mas tudo bem que demore um pouco mais, mas que a gente curta, que ao invés de a gente ficar brigando, né, nessas guerras, a gente possa curtir negociações, possa curtir diálogos, onde a grande meta seja a paz, que é isso que a gente quer. Então, esse espírito feminino, ele precisa ocupar lugar. As mulheres estão ocupando mais lugares, né, de poder no mundo, com certeza. Eu acho que isso isso marca essa transição planetária que a gente está vivendo aí. As mulheres vão ter mais espaço. Eu acho que isso vai mudar um pouco a essência, né, do que nós estamos vivendo até hoje na história de toda a nossa civilização. E a gente precisa valorizar isso. A gente precisa valorizar essa essência feminina em nós mesmos, no nosso dia a dia. Não só as mulheres ocupando espaços de dominação, mas que todos nós, os homens, possam olhar um pouco mais para o seu lado feminino, porque todo mundo tem, né? Todo homem tem lá o seu lado feminino, né? Música lá do Super-Homem, né? Do Gilberto Gil, né? A música do Pepeu Gomes também, né? Enfim, músicas que falam justamente da importância dessa essência feminina dentro de nós, homens, né? E eu acho que a gente precisa valorizar isso sem medo de perder alguma coisa que a gente supervalorize, mas muito pelo contrário, ganhando experiência, ganhando oportunidades, ganhando sensibilidade, ganhando emoção, colocando emoção. E eu trouxe para vocês aqui um poema, talvez até vocês já tenham ouvido, um poema em homenagem às mulheres do Victor Hugo. Pelo menos é atribuído ao Victor Hugo, tá? É O Homem e a Mulher. Eu vou ler para vocês aqui, que é um poema muito bonito. Hein? É antigo. Eu vou ler para vocês aqui. É O Homem e a Mulher. E que a gente entenda esse homem e a mulher aqui do poema como o masculino e o feminino que existe em cada um de nós. Vamos olhar por esse lado. Tudo bem que a gente pode olhar também pela valorização das mulheres, para que elas ocupem mais espaço. Tudo bem, acho que é bacana também. Mas que a gente possa olhar isso como masculino, feminino que existe dentro de cada um de nós. Então vamos lá. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna. O lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa. A mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. É bonito, né? É claro que se vocês quiserem pegar alguma coisinha aí para brigar com o Victor Hugo, dá para pegar. Mas, enfim, é a essência, né? Eu acho que esse poema ele fala muito desse jogo da essência.
da gente sublimar, da gente viver um pouco mais essa emoção espiritualizada, essa emoção pacifista, essa emoção do amor. Claro que não com permissividade, né? Claro que não com subjugação, com dominação. Não é isso, não é isso. Mas um jogo onde essas paranoias persecutórias de que eu vou dominar para não ser dominado, eu vou atacar para não ser atacado, eu vou destruir para não ser destruído, eu vou me armar mais para que ele tenha medo de mim e não me ameace. Né? Aí fala assim, paz, para ter paz é preciso estar muito bem armado. É confuso. Enquanto a gente continuar pensando assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? O nome desse poema é O Homem e a Mulher, de Vitor Hugo. Pode botar lá na internet, vocês vão achar. É atribuído a Vitor Hugo, tá? Brigar com o Vitor Hugo foi boa. Porque tem uma coisinha ou outra aqui que a gente pode até julgar um pouco preconceituosa, mas não acho que seja, tá? Eu acho que é a questão mesmo de falar da essência. De falar da essência aí mesmo do feminino e do masculino. É bonito, eu gosto muito. Eu sempre me emociono quando falo esse poema, porque eu sempre acredito que eu sinto que tem um lado feminino forte. Aliás, o Freud falava isso, né? O Freud, dentro da visão da psicanálise, a gente nasce com potenciais ali de ânimos e de ânima, de feminino e de masculino. Né? Toda criança, de alguma forma, ao nascer, ela tem uma bissexualidade. E só ao longo do tempo é que ela vai definir a identidade sexual dela. Ou não, né? Porque às vezes não consegue definir, mas só ao longo. Então, mesmo que você tenha se definido como homem ou que você tenha se definido como mulher, a essência oposta existe dentro de você. E é preciso que você alimente isso, que você energize isso, né? Que você dê vazão a isso. Principalmente a essência feminina, porque nós estamos precisando disso. Né? Nós estamos precisando de um mundo mais amoroso, mais solidário, mais maternal. Não só aquele maternal que bota no colo, mas aquele maternal que acolhe, que tem empatia, que não suporta o sofrimento do outro e faz questão de ajudar. Então a gente tem que realmente pensar nisso. E aí, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Meu parabéns aí às mulheres aí que estão me assistindo. São maioria aqui, a gente sabe, né? Nessa nossa live das segundas-feiras aqui, um percentual feminino altíssimo, acho que deve ser aí em torno dos 90%. Por quê? Porque são certamente almas mais sensíveis, almas mais abertas a essas reflexões, a essa profundidade. É disso que a gente está precisando, né, gente? A gente está precisando disso. E eu não é à toa que eu estou aqui falando para vocês, é porque eu até me orgulho que eu tenho meu lado feminino, a minha alma feminina, eu gosto bastante dela, acolho ela com bastante carinho e espero que ela esteja aí sempre presente. Oi, Renata? Não, você esqueceu de citar também a música do Erasmus, né? Que é assim, né? Qual é a música do Erasmo mesmo? Da mulher. Tem a música do Erasmo Carlos, da mulher, tem muitas músicas, né? Tem muitas músicas, né, que os poetas do Emílio Santiago, né? Então, tem muitas músicas aí que valorizam. Então, meus parabéns a todas as mulheres do mundo, meus parabéns aos homens que têm uma mulher, que permitem que uma mulher viva dentro deles e que a gente possa aí, nesse futuro breve, substituir aí essa alma belicosa masculina que ainda promove aí quase 100 guerras no planeta nesse momento, pequenos conflitos, mas são pequenas guerras, que a gente possa substituir isso aí por tempos de paz, tempos de harmonia, onde possa realmente ser bom viver num mundo como esse, porque o nosso planeta é lindo, gente. Nosso planeta é uma joia rara, que a gente tem a oportunidade de viver. Não que não existam outras por aí, acredito que existam muitas, mas com certeza essa é muito bonita. Mas nós muitas vezes desperdiçamos tudo isso com a nossa pequenez.
E a alma feminina tem aí a grandiosidade, como diz o Vitor Hugo, né? Ele fala aqui em algum momento, né, que o homem é capaz de todos os heroísmos, né, mas a mulher, com os martírios, ela consegue sublimar. Então, que a gente consiga sublimar aí as nossas imperfeições, a nossa violência, a nossa agressividade, para tempos de mais amor, de mais paz. Tá bom? Foi bom estar aí com vocês aí, grato aí pela participação. As meninas hoje aí se empolgaram, falaram mais. Fico feliz, é ótimo, adoro isso. Que a gente participe, que a gente troque mais, tá bom? Compartilha aí com as pessoas, quem quiser ver. A gente tem tido sempre assim um número até pequeno de pessoas, 10, 11, 12, às vezes, até vezes passar um pouquinho de 20, mas depois lá no IGTV e no YouTube, muita gente vê as lives. Então a gente acaba gravando aqui, fica gravado e a gente pode compartilhar com outras pessoas essas ideias. Então compartilhem, quem quiser ver, aí no meu canal no IGTV ou lá no YouTube. O YouTube eu só boto lá pro final de semana, pra gente compartilhar boas ideias aí, tá bom? Uma boa semana para todas, para todos. Saudações aí, até segunda-feira que vem.